E eu quero falar hoje sobre acertando o alvo, amém? Acertando o alvo. Alguém sabe, teologicamente, qual é o significado da palavra pecado? Rapaz, você está afiado hoje, hein? Deixa eu nem fazer um suspense, gerar um clima, para derramar todo o meu conhecimento, fiquei a tarde toda estudando. Você sabe, não, peraí, agora você vai ver. Você sabe, no grego, essa palavra? Oh. Hamartia, que significa pecado, que significa errar o alvo. E queridos, eu comecei fazendo algumas perguntas de alguns personagens. Segura agora, Marquinhos. Segura. Olha aí, Melry. Que é isso, hein, Melry? Você depois que aposentou, você tá outra. Aleluia, né? Glória a Deus. Nossa guarda municipal serviu aí por 30 anos, Melry. Que isso, hein? Entrou com 10 anos agora? Já. Queridos, às vezes alguns nomes eles ficam gravados no nosso coração por algumas ações deles. Por exemplo, eu vou perguntar, Jair, quando eu falo Abraão, o que vem na sua mente? Pai da fé. Isso aí. Vem mais alguma coisa diferente na sua mente? Ai meu Deus, que susto. Vem mais alguma coisa diferente na sua mente? Pai de multidões. O que mais? Tem algo que marcou mais ainda a vida. Não, tem muitas coisas que marcaram a vida de Abraão. O que mais que ele fez? O sacrifício do filho Isaac. Que loucura, né, irmãos, aquilo? Mas ele obedeceu. O homem que obedeceu a Deus. Também teve filho já na sua velhice. Então, queridos, quando eu falo Moisés, o que vem na sua mente? Moisés, pastor João, o que vem na sua mente? Moisés abriu o mar vermelho. Isso mesmo. Quando eu falo Elias, Marcelo, Elias, tá rouco. Estou vendo que está. Caiu o fogo do céu, orou também, ficou 3 anos e meio sem chover. Orou, falou, não vai chover, parou de chover. E é claro, Elias tem muitos milagres. Mas então, quando eu falo Ló, o que vem na sua mente? Wanes, Ló, estátua de sal. Quando eu digo, isso é fácil, hein? Isso é fácil. Pastor, não pergunta para mim não. Noé, Bruno, a arca. Noé, a arca, dilúvio. Então, queridos, algumas pessoas ficam conhecidas na Bíblia por algumas ações. José do Egito, o que vem na sua mente? Governador do Egito. E quando eu falo Jonas, quem se arrisca? Fujão. Quem mais aí que falou? Jonas, o Fujão. Profeta Fujão. No capítulo 1 mostra a história de um profeta que erra o alvo. Mas no capítulo 2 mostra um profeta acertando o alvo. Amém? No capítulo 3 mostra uma cidade inteira se arrependendo. E no capítulo 4 mostra a grandeza da misericórdia e do amor de Deus. Eu quero estudar com você esse verso hoje. Esse capítulo hoje de Jonas, amém? Queridos, coloca para mim então lá, Melry, Jonas capítulo 1. Nós conhecemos a história. E ele ficou conhecido por esta atitude que ele teve.
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, olha o que Deus disse para ele: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Não é pregue para ela, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E aí, queridos, o que ele fez? Jonas, Deus falou, levante-se e vai a Nínive. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, entrou no navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe, da onde, irmãos? De Nínive, não, longe da presença do Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém consegue fugir da presença do Senhor. Salmo de número 139 diz, para onde irei eu, para onde fugirei eu da tua presença? Se eu descer no mais profundo do abismo, tu estás. Se eu pegar as asas da alva e ir no mais altos céus, ali também tu estás. Não tem como fugir da presença de Deus. E ele foge no chamado, irmãos. E ele paga um preço muito alto por isso. Nós conhecemos a história. E ele vai para uma outra direção. Nínive era para a direita, ele foi para a esquerda. Ele quer fugir o mais longe possível de Nínive. Daqui a pouco nós vamos entender o porquê ele queria fugir. Mas ele erra o alvo. Ele comete um erro. E aí eu pergunto, quem aqui nunca errou o alvo? Quem aqui nunca fugiu de um chamado, de uma direção? Quem nunca desobedeceu a voz de Deus? Que atire a primeira pedra. Nós nos identificamos no capítulo 1 com esse homem, que erra o alvo, mas que nos ensina muito. Porque a vida dele, ele começa errando, mas ele acerta. Mas depois, ele muda a situação. E queridos, e aí ele vai para Tarsis, ele pega o navio, e nós sabemos a história que acontece. O verso de número 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar-se. E aí então os marinheiros viram que estava algo acontecendo que não era legal. Então eles ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, tiveram prejuízos para que ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali estava deitado e dormia profundamente. Só tem algo errado. Primeiro, que a previsão era de sol, tempo firme. De repente se levanta uma grande tempestade. Está todo mundo desesperado. Jogaram todas as suas cargas no mar. E Jonas dormindo. Falou, opa, tem algo errado. Foram lá, acordaram ele. Acho que dá para diminuir um pouquinho só o volume. Foram lá então. Isso, legal. Os marinheiros ficaram com medo, clamaram cada um. Próximo verso. Verso número 6. Glória a Deus. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? Você não está vendo não a tempestade que a gente está? Levanta, ajuda nós pelo menos a orar, porque o negócio já saiu de controle. E aí, queridos, e ele disse assim: talvez esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O verso de número 7 diz assim: os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, é ele o culpado. E aí perguntaram que crime ele fez, por que aquilo estava acontecendo. E aí, verso número 9, aí eles perguntam, né? Então lhe disseram: agora nos diga,
quem é o culpado por este mal que aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo é o seu? E aí ele revela que ele é um profeta fujão, que ele erra o alvo. Falou: eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus criador dos céus e da terra. E quando eles falaram isso, os homens ficaram com muito medo. Ele falou: cara, que loucura que você está fazendo. Nós não somos daqui dessa nação, mas nós ouvimos da fama do seu Deus. Ninguém pode fugir dele. E aí, aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Não adianta fugir. Não adianta correr. E aí então Jonas dá uma saída para eles. Verso número 11. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram: isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E aí então Jonas diz no verso número 12: pegue-me e lance-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que é por minha causa. Eu sou o culpado dessa tempestade. Queridos, ele foi covarde com relação ao chamado de Deus, mas naquele momento, quando o barco estava afundando, ele não transferiu culpa, ele foi homem, e ele disse: eu sou o culpado, o problema aqui sou eu. E se eu fosse vocês, eu jogava o problema fora, eu tirava o problema do barco. E aí, queridos, os homens não querem, é uma vida. Em vez disso, os homens remavam, esforçavam para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Sabe aquele ditado: quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, né? Estava aqui, irmãos. Quanto mais eles oravam, mais eles clamavam, a coisa só piorava. E aí então eles viram que não teria jeito. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. Não faça cair sobre nós o sangue deste homem inocente. E aí, queridos, porque tu, Senhor, fizestes o que foi do teu agrado. E aí então eles lançam Jonas no mar e pegaram Jonas, lançaram no mar, e automaticamente a tempestade passou. Hoje de manhã eu falei sobre o cuidado que nós temos para colocar pessoas na nossa vida, principalmente em relacionamentos amorosos, sociedades de empresa, alianças que fazemos. Queridos, cuidado com quem você vai colocar na sua vida. De repente se levanta uma grande tempestade. Pastor, eu já coloquei, posso jogar fora? Aí é diferente, queridos. Agora tem que orar muito, clamar muito, porque não é fácil jogar alguém fora do barco. É uma vida. É uma vida. Então, eu disse hoje de manhã, os homens tinham que ter feito as perguntas para ele antes. É como quando você vai embarcar em um voo. Passagem, documento. Quero ver se é você mesmo, se essa passagem é sua mesmo. A sua bagagem passa por um detector de metais, por um raio-x, para saber se você é uma pessoa segura ou está oferecendo algum risco para aquele voo, para aquela viagem. Eles tomam todos os cuidados possíveis. Em alguns casos, você está no aeroporto e tem algumas pessoas sendo revistadas ali na frente de todo mundo. Vem alguém e fala: você, vem aqui, tal, tira a roupa, mão para cima e revista. Por quê, queridos? Porque depois que embarcou, aí pode acontecer um grande problema. Então, se você ainda tem que tomar uma decisão muito séria, ora, peça direção,
Faça perguntas. Faça perguntas. Você pergunta: quem é você? Qual é a sua fé? De onde você vem? Qual a sua ocupação? Por que você está aqui? Por que você quer ir para esse lugar? Por que você quer fazer parte desse projeto? Porque nós, principalmente nós brasileiros, somos assim: não, depois a gente vê, né? Vem, entra aí, depois a gente se acerta. E aí depois tem que jogar pessoas ao mar. E não é fácil fazer isso, irmãos. Não é fácil. Mas o alvo aqui, eu só quis abrir um parênteses, o alvo aqui é Jonas, é o fujão. E Deus coloca no meu coração para falar sobre fuga hoje, né? Diferente da inclinação da manhã. Até quando você vai continuar fugindo do seu chamado, da obra que Deus tem? Talvez essa pessoa que está em casa precisava ouvir isso. Até quando você vai fingir que não é com você? Que Deus não é com você, fica se esquivando, dando desculpas. Até quando? É impossível fugir da presença, é impossível fugir do chamado, é impossível fugir da obra que Deus tem. Até quando? Ele começa errando, mas quando ele está no mar, ele achou que ele iria morrer. Deus dá mais uma chance para ele. Porque no capítulo 2 eu aprendo que Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. E aí ele é lançado no mar. E quando ele é lançado no mar, um peixe, nós conhecemos a história, o engole. E ele fica várias horas na barriga do peixe, 3 dias para ser mais exato. Ele tem um encontro com Deus na barriga do peixe. Quem participou do encontro, homens e mulheres, sabe o que eu estou dizendo. E ele começa a acertar o alvo. E aqui o segredo, irmãos: pastor, como eu acerto o alvo? O Senhor ordenou que um peixe o engolisse. Ele esteve por 3 dias, 3 noites na barriga do peixe. Capítulo 2. E lá dentro da barriga do peixe, Jonas orou. Deixa eu dizer algo para você, queridos. A oração: pastor, você quer acertar o alvo? Comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a clamar. Separe um tempo. Entre no seu quarto, feche a sua porta, vai para a sala, para o carro em algum lugar, coloque um louvor, ore, fale com Deus, clame. Irmãos, ninguém acerta o alvo sem a direção de Deus. Davi acertou aquela pedra na testa de Golias, porque Deus guiou a sua mão, Deus deu força para aquela pedra, e Deus guiou aquela pedra até o alvo. Quem ora, acerta. Quem ora, acerta. Orar, irmãos. Quando você olhar para esse quadro, eu quero que você diga: este sou eu. Este sou eu. É o que eu digo todas as vezes que eu olho para ele: esse sou eu. Dentro da barriga do peixe, ele orou. Irmãos, não importa onde você está, não importa onde estiver, a oração, ela não tem cadeias, não há prisões, não há impedimentos que possa impedir alguém de orar. Não há, irmãos, ninguém consegue proibir de pregar, de distribuir Bíblia, de ir em tal lugar, mas, irmãos, ninguém na face da terra consegue impedir um ser humano de orar, de falar com Deus, de clamar, de abrir o coração, de dizer: Senhor, eu estou aqui, essa é a minha situação, essa é a minha realidade, ouve a minha voz,
tem misericórdia de mim, me ajuda. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou inseguro, eu estou fraco. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não sei orar. Me ajuda, me dá uma direção, me dá uma resposta, me dá uma saída, me dá um sinal. Faz alguma coisa, Senhor. Mas ore. Ore. Jonas orou. Não fez planos, não fez propósito, fez um jejum forçado, mas o texto diz que ele orou. Irmãos, o caminho para acertar o alvo é oração. Eu disse hoje de manhã e vou repetir à noite, e o autor desse testemunho não está aqui, mas é público, é aberto, e ele testemunhando no encontro por 2 anos, e ele falando das decisões erradas, do alvo que ele errou na vida, fugindo da presença, desobedecendo a voz, fugindo do chamado, abandonou a família, e passou a ter uma vida de erros. E um abismo foi chamando outro abismo, e um dia ele estava dentro de uma delegacia algemada, na beira da privada, no chão gelado, um frio como esse, e ele contou chorando, disse um frio, e de repente ele pega no sono ali, e ele abre os olhos, vem um rato ali passando, um lugar podre, sujo, e ele começa a dizer: Deus, onde eu vim parar? E Deus diz assim: você está exatamente no lugar que você escolheu estar, mas se você quiser, eu tiro você daí. Se você quiser, eu tiro você daí. E aí, irmãos, ele estava como Jonas na barriga do peixe. E ele falou: Senhor, então me tira desse lugar, e eu vou mudar de vida. Testemunhou aqui, irmãos, no encontro. Deus restituiu a família, Deus abriu portas, honrou no trabalho, honrou em casa, está cuidando, está restituindo tudo aquilo que o diabo tinha levado. Porque Deus é um Deus de novas oportunidades. E ele ora, irmãos. Esse capítulo ele tem 10 versos, eu não vou lê-lo, você pode ler em casa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, ele tem um pouco mais. Não, é 10 versos mesmo. E o terceiro também. Mas ele diz assim, olha o verso 2, para a gente ir para o 3. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Ele ouviu a minha voz. Às vezes nós clamamos, pedimos e ninguém ouve, mas Deus está te ouvindo. Ele está te vendo. Ele sabe, conhece o seu interior. Ele sabe o motivo das suas lágrimas. Ele sabe o seu estado. E nesta noite nós temos em todos os nossos cultos, nós temos esse momento de intercessão que o pastor Roger fez. É a nossa marca, irmãos. É o que faz às vezes o culto se estender um pouco mais. Porque, queridos, nós não abrimos mão. Porque nós estamos na casa do Pai. E na casa do Pai nós estamos aqui como filhos. E se tem uma coisa que o Pai sabe fazer, é atender o clamor dos filhos. Amém? Ore. Não importa onde você esteja. Tem alguém que não quer que você ore. Tem alguém que vai dizer agora, depois que fez um monte de caca, agora depois que desobedeceu, agora depois que teimou, agora depois que desonrou, agora depois que traiu, agora depois que se drogou, que bebeu, que jogou, que fez isso, que agora não adianta, Deus não vai te ouvir, você não merece, você é um pecador, você é indigno.
tem alguém que vai dizer isso, esse alguém é o diabo, e neste momento essa é a voz que você não deve ouvir, porque você pode estar no mais profundo do abismo. Tem alguém que te ouve. Eu acerto o alvo quando eu oro. Capítulo de número 3. E eu preciso correr. Capítulo de número 3. Diz assim, queridos. Eu acerto o alvo quando eu aproveito a nova oportunidade que Deus me dá. Amém? Passa um tempo. O verso número 10 do capítulo anterior diz que Deus, depois de Jonas orar, ter um encontro com Deus, Deus dá uma ordem para o peixe vomita ele na praia, e aí passa um tempo, ele se restabelece, aí Deus fala de novo. Diga comigo, Deus fala de novo. Amém? Existe um ditado popular que diz assim: olha, a oportunidade aparece no cavalo branco uma vez só na vida. Se você perder a oportunidade, já era, passou, tchau, tchau, nunca mais volta, você perdeu. Não, queridos, Deus é um Deus de novas oportunidades. Se você perder, Ele não quer que você perca nenhuma oportunidade na sua vida, mas se você perdeu uma, Ele vai mandar outra. Se você perder outra, Ele vai mandar outra, porque Ele é um Deus misericordioso. E veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. Deus falou de novo. Deus fala conosco, irmãos. Ele não está no WhatsApp distraído. Às vezes eu estou respondendo mensagens, aí minha esposa fala, eu e ali estou respondendo mensagem, aí ela fala, você ouviu o que eu falei? Ela falou, então fala, o que eu falei? Aí também tá exigente, né? Se tem alguém que tem prazer em falar conosco, é o nosso Pai. Tem prazer em falar com seus filhos. Que Ele nesta noite abra os nossos ouvidos para estar sensível e ouvir a sua voz. Eu contei hoje que o Anis pela manhã, hoje de manhã que o Anis no encontro com Deus, ele falou, pastor, eu estava na cozinha ali, lavando louça, ajudando a cozinhar, e eu tive uma experiência muito forte. Eu falei, Anis? Ele falou, eu ouvi uma voz dizendo, Anis. Aí ele olhou para trás, achou que era eu, né? E aí não viu ninguém, aí continuou lavando, aí a voz disse, Anis. Ele olhou de novo, não tinha ninguém, aí de novo, terceira vez, aí ele se lembrou de Samuel. O profeta Samuel estava dormindo, e ele ouviu a voz Samuel, e ele acordou, foi lá para o profeta Eli, falou, profeta Eli, o senhor me chamou? Não te chamei. Ele volta a dormir novamente. Na terceira vez Eli falou assim, olha, é Deus querendo falar com você. Que você possa dizer assim, fala que o teu filho ouve, teu servo ouve. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir a sua voz. Fala comigo. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez, falando, vou te dar uma nova oportunidade. E aqui eu quero ler mais alguns versos. O verso 2 diz assim, a voz disse para ele, levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu darei. Verso número 3, Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito... O que Nínive era, irmãos? Uma cidade muito importante diante de Deus. Eu não gosto de fazer muito isso não, mas está frio hoje. Se você estiver perto da esposa, você vai dizer para ela, você é muito importante para Deus.
Se você estiver perto de um amigo, de uma amiga também, isso é muito importante para Deus. Amém? Você é muito importante para Deus. Irmãos, Nínive era uma cidade muito importante para Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. E Jonas agora falou: Deus, não adianta fugir da tua presença. O Senhor me cerca por todo lado, então eu vou obedecer. E aí então, irmãos, olha o que acontece. Verso número 4. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Quantos dias demoravam para atravessar a cidade? Quantos dias ele fez a obra? Obedeceu, pela metade, né? Pela metade não, menos da metade, né, irmão? 1/3. Falou: Deus, tá bom, vou obedecer. E ele prega contra a cidade. Ele disse assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Verso número 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de saco de pano, desde o maior até o menor. Verso 6. Quando essa notícia chegou ao rei, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobrindo-se de pano de saco, sentou-se sobre as cinzas. Próximo verso. Mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei, por decreto real e dos seus nobres, ninguém, nem os animais, bois, ovelhas, pode comer coisa alguma, não se lhe dê pasto, nem deixe que bebam água. E aí, verso número 8, todos devem ser cobertos de pano de saco, de tanto as pessoas como animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E vocês vão se humilhar, vão aqui jejuar, vão se vestir de saco de pano, vão sentar sobre as cinzas, e o rei deu um decreto, deu uma ordem: vocês vão se converter, e vocês vão abandonar o mau caminho, vamos parar com a violência. E aí, irmãos, olha só o que acontece. Quem sabe, talvez Deus volte e mude de ideia, então se afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Verso número 10. E Deus viu. No capítulo 2, Deus ouve Jonas. No capítulo 3, Deus vê o arrependimento de uma cidade. E Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia. Sabia que Deus muda de ideia, irmãos? Tudo por causa da oração, conversão, arrependimento. Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Há uma ideia de que Nínive tenha se convertido e tenha se tornado, temente, a religião tenha se tornado a religião oficial judaica. Só que Nínive é um lugar distante de Israel. Se não me falha a memória, onde está o Iraque, o Irã? Dias atrás o Irã lançou alguns drones, bombas em Israel. Demorou cerca de 2 horas para chegar até Israel. Para você ter uma ideia da distância, desses drones voando. Fica longe, irmãos. E Jonas... E há uma ideia de que eles se converteram ao judaísmo, mas não, irmãos. Eles se arrependeram da maldade e da violência que eles praticavam. Eles se arrependeram do que, irmãos? Da maldade e da violência. O rei falou: gente, sabe quando cai a ficha? E o rei fala: gente, nós somos muito violentos, nós somos muito brigões, nós criamos muito embates,
Nós estamos discutindo muito. Para que essa gritaria? Para que essa briga? Para que essa discórdia? Para que essa contenda? Para que essa confusão desnecessária? Para com essa maldade, chega de enganar o próximo, chega de roubar, chega de dar calote, chega de dar golpe, chega de mentir, chega. O povo ficou mais humano, irmãos. Foi isso que aconteceu. O rei cai a ficha e eles viram e disseram: olha, chega, Deus não gosta disso. Eu disse hoje de manhã, daqui a um mês, começam as eleições municipais, Brasil afora. Nosso vereador Daniel Júnior estava aqui pela manhã. Eu falei, estava no acolhimento, eu falei, o nosso vereador, nós temos um vereador, está ali. E eu falei para ele: Daniel, não fique bravo com o que eu vou dizer aqui. E eu vou dizer agora à noite: todos são livres para votar em quem quiser, se de direita, se de esquerda, se crente, se não crente, não importa, você é livre para votar em quem você quiser. Nós como igreja, o que nós vamos fazer? Veio o deputado federal aqui, irmãos, eu disse de manhã, pode entrar o presidente da república, nós vamos orar, é uma autoridade constituída. Se vier o prefeito, nós vamos orar por ele. Se vier, irmãos, algum deputado, nós como igreja, nós vamos orar por eles. Nós temos que aprender a separar as coisas. Agora vem candidato, nós vamos, olha, está aqui o candidato fulano de tal, Deus abençoe, tá? Se ele quiser receber oração, na hora da intercessão ele pode vir à frente. Agora, o que nós não podemos fazer, igreja, brigar por causa de política. Amém? A comunidade não está autorizada a brigar por causa de política, por causa de candidatos, por causa de cargos passageiros. Nós temos um vereador, quem me segue mais de perto sabe, né? Ele é minha ovelha, já fiz o casamento deles vão fazer 13 anos de casados. Está na igreja antes de ser vereador. E se ele não for reeleito, vai continuar aqui, irmãos. Não tem problema nenhum. O que eu estou querendo dizer é que nós não vamos, você está apoiando outra pessoa, então você não é bem-vindo aqui. Não, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos parar de brigar. Irmãos, na época eu já estou orando pela eleição 2026. Irmãos, famílias brigando, pessoas saindo de grupo, pessoas sem conversar, e uma disputa, e pastor expulsando gente de igreja, uma vergonha, uma coisa terrível, irmãos. Eu estou como rei, lançando um decreto aqui, dizendo: olha, vamos parar de briga por causa disso. Isso passa, irmãos. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que duas coisas permanecem para sempre: a palavra de Deus e aquele que faz a vontade de Deus. Está lá em 1 João. O mundo passa, as ilusões do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, queridos, depois eu vou reforçar essa palavra, mas já está lançada. Vamos parar de violência. Irmãos, o Brasil lidera violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, exploração, violência no trânsito, morte no trânsito. O Brasil é um país considerado um dos países mais violentos. Nós não precisamos de um Jonas correndo na Marcelino Pires e dizendo: ei, se arrependam, porque já tem uma igreja aqui em Dourados, ou melhor, tem uma igreja do Senhor Jesus em Dourados, que está espalhada nos 4 cantos dessa cidade. Aqui é a CBPaz, ali é a IPI, ali do outro lado é a Assembleia, a outra é a Boas Novas, a outra é a Presbiteriana, a outra é Deus é Amor, a outra é Deus é Verdade. Irmãos, tem um monte de Jonas espalhados nessa cidade,
levantando uma bandeira: chega de violência. Chega. Chega de violência contra as crianças, contra as mulheres. Irmãos, Deus disse: eu vou destruir Nínive por causa da sua maldade e da sua violência. Opa, deu um sinal aqui, estamos na metade da pregação. Aleluia. Tá bom, já me entendi, acabou meu tempo. Capítulo de número 4. Jonas, que estava acertando o alvo, ele comete um deslize de novo. E aí no capítulo 4, e nós já vamos encerrar, irmãos, ele explica por que ele tinha fugido a primeira vez. Ele explica no capítulo 4. Mas ele acerta o alvo quando ele revela o coração de Deus para nós. Olha só, irmãos, esse capítulo é muito interessante, ele é curto também. Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, porque Deus mudou de ideia. E aí o que ele fez, irmãos? Ele orou ao Senhor, mas não foi uma oração, foi uma reclamação. Ele disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que Tu és um Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Verso número 3: agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que ver esse povo vivo. Foi isso, irmãos? Olha o coração do profeta. Verso de número 4. E o Senhor disse: você acha que você tem razão, está bravo assim? Está bravinho desse jeito? Verso de número 5. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar ao leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Lá no fundo ele ainda queria mesmo que Deus destruísse. E aí, irmãos, Deus dá uma experiência para ele. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, o fim de livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Jonas ficou muito contente por causa da planta. Jonas ficou muito contente por causa da planta. E aí, pode passar, Melody. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e a planta secou. E aí, quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou. Então ele pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver nesse sol escaldante, nesse deserto, porque a única coisa que me dava um alento, o Senhor tirou da minha vida. Verso de número 8. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável? Você acha que você tem razão de ficar irado assim? Por causa de uma planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu até quero morrer. Teimoso não. Deus, você acha que está certo? Tá, então estou certo. E aí Deus disse assim: você cuida de uma planta que não te custou nenhum trabalho. Você não fez crescer. Numa noite ela nasce, na outra noite ela morre. Você tem compaixão de uma planta. Você cuida melhor dos bichos. Você dá a vida pelo seu animal. Você cuida de coisas e despreza pessoas. Próximo verso, Deus diz assim no verso número 11: você acha que eu não deveria
Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Você tem compaixão de uma planta, e você acha que eu não posso ter compaixão de 120 mil pessoas? Isso me revela algo, irmãos. Eu disse pela manhã, nós vamos orar, o pessoal do louvor pode vir, ficar bem baixinho aqui. Eu disse pela manhã, nossa geração, irmãos, aprendeu a valorizar coisas. Você tem compaixão da planta. Jonas, você paga 5 mil no aparelho de telefone. Jonas, você gasta não sei quantos mil com seu carro. Você valoriza coisas supérfluas e não tem compaixão das pessoas. Há nessa cidade 120 mil pessoas que não sabem discernir a direita da esquerda, que são assim porque são. Porque nunca ninguém pregou sobre elas o arrependimento. Ninguém as ensinou a tratar bem a esposa, a cuidar bem dos filhos, a amar o próximo. Eles cresceram nesse sistema violento. Eles são assim, eles já nascem assim, eles se reproduzem assim, porque é o exemplo que eles têm. Por isso que eu tive misericórdia deles. Para você que não conhece, queridos, bem a história, os ninivitas eram maus. Eu disse hoje de manhã, eram maus. Maus, irmãos. Sem coração. Maus. A tortura era a maneira que eles tinham de intimidar os seus adversários. Eu disse hoje de manhã, e eu digo com bastante cuidado por causa das crianças, mas uma das maneiras de fazer o inimigo se render, eles chegavam, cercavam a cidade, pegavam as mulheres grávidas, abriam a sua barriga, tiravam o feto lá de dentro e batiam nas paredes dos muros. Eles eram maus. Colocavam gatos, animais na barriga delas e costuravam. Eram maus, irmãos. Eu não vou nem falar o que eles faziam com os homens aqui. Não há estômago para isso, irmãos. Eles eram maus. Maus. Se você ler depois a história de Senaqueribe cercando Jerusalém, você vai entender o que eu estou dizendo. Maus. E quando Deus falou, olha, anuncia que eu vou destruir, pregue contra ela. Aí Jonas falou, o quê? Deus vai destruir Nínive. Então eu vou fugir, porque se eles não se arrepender, Deus não vai perdoar. E Deus vai matá-los, e é o que eu quero que eles morram. Esse coração humano, irmãos, existe até hoje. Benjamin Netanyahu, ele vai continuar essa guerra até matar o último integrante da facção terrorista do Hamas. Vai, irmãos, porque o povo judeu, ele valoriza muito o seu povo, a sua terra, as suas coisas, e quem faz mal para eles, irmãos, eles não aceitam, eles não toleram. Ainda mais o que o Hamas fez agora foi semelhante ao que os ninivitas faziam, que a Síria fazia. Por isso, e na hora certa eles vão liberar essas imagens das atrocidades que o Hamas fez. Então o coração de cada judeu é, não, nós vamos, eles têm que morrer.
Aí Deus fala assim, aí Jonas fala assim, então eu não vou pregar. Eles, vingança, e Deus vai destruí-los, e Deus vai destruí-los. Eu disse hoje de manhã, irmãos, eu não quero me prolongar, que às vezes tem algumas linhas teológicas que dá medo, né? Quando você ouve o pastor falando, por quê? Deus vai destruir os seus inimigos. Quem fala mal de você, quem quer puxar seu tapete, e Deus vai destruir, e Deus vai destruir. Como se o ser humano, irmãos, fosse um joguinho ali de videogame, você vai matando, né? Um monte de gente, pronto. Não, Deus fala, Jonas, como que eu não vou ter compaixão dessas pessoas? Ninguém veio aqui nunca pregar a verdade. Eles são maus porque são. Nunca ninguém orou por eles. Nunca ninguém demonstrou amor, afeto. Eu me lembro de uma cena de uma pessoa que parou na rua e viu um animal abandonado. Está filmado, está na internet. E ela se aproxima, e aquele cachorro já fraco quer avançar na pessoa, pelos maus tratos que ele sofreu, quer avançar, e a pessoa vem e fica conversando, calma, calma, e ele avança, até que ele entende que a pessoa não está ali para maltratá-lo. A pessoa quer ajudar, começa a ter carinho, pega, coloca no carro, leva para algum lugar e cuida bem daquele animal, e depois filma ele já correndo, brincando. Irmãos, entrei num lugar esses dias, tinha uma placa dizendo, mais amor, por favor. É o que Deus quer de nós, amém? Chega de violência, chega de maldade, mais amor, por favor. Ah, pastor, você não sabe como estão as escolas. Começa a abraçar essas crianças, a beijá-las, a dar atenção, para você ver se não muda. O problema é que nós valorizamos planta, esquecemos de cuidar das pessoas. Esse é o nosso problema. Que possamos ser Jonas, não fujão, mas o que volta e anuncia, e uma cidade inteira se arrepende. Já pensou? A pessoa testemunhar e falar assim, olha, veio um discípulo lá da CBPAS aqui no meu trabalho, começou a trabalhar aqui, depois que ele começou a trabalhar aqui, o ambiente mudou. Acabaram as brigas, as discussões, as vinganças. Que sejamos Jonas na vida dos ninivitas, amém? Vamos ficar em pé.